Vamos dar início aqui, ó. Então, como eu disse, né, vou apenas apresentar aqui as ferramentas que a gente vai utilizar, como é que vai ser o andar do curso, e fazer uma aula inicial. Eu vou começar aqui compartilhando minha tela, e tentar dar algumas dicas para vocês aqui, ó. Então, assim, pessoal, a gente vai nos guiar aqui pelo Moodle. Uma coisa que eu queria pedir também, né, já de início, é que todo mundo utilize o e-mail lá institucional, o @aluno.fop.br, tá? Por quê? Porque daí eu não tenho que ficar permitindo o acesso de vocês aqui na aula, né? Não é que tem problema, é porque se eu estiver na apresentação da aula, eu não vou ver ninguém solicitando acesso, eu não vou conseguir clicar em permitir, aí vocês vão ficar de fora da aula, entendeu? Então é melhor usar o e-mail institucional, toda mensagem que eu for disparar para vocês também vai cair no e-mail institucional, tá? Então já fica essa primeira dica, né, de usar sempre um e-mail institucional, tá bom? Todo mundo tem acesso ao Moodle, né, lá no Minfop, e aqui já está montada a disciplina. A minha ideia é, toda semana, disponibilizar o material das duas aulas, tá? Aqui eu fiz só uma pequena introdução aqui. As nossas reuniões vão ser sempre aqui pelo Google Meet, né? Relembrando, é importante usar o e-mail institucional, para vocês não ficarem com esse acesso restrito aí, pedindo permissão para entrar na sala. Tá certo? Aqui na parte de materiais, eu tenho aqui dois materiais, né? Na verdade, está disponível completo apenas um, que é um livro que eu escrevi com o professor Cristiano, lá do IF. Talvez alguns de vocês se fizeram IF e foram aluno dele. Tem o link. E esse segundo aqui eu estou desenvolvendo, né, com a ajuda do professor Paulo Monteiro. Quem não teve aula com ele ainda vai ter lá minha teoria de controle no próximo período. E a gente está desenvolvendo aos poucos, com a ajuda também de uma ex-aluna, Laís. Mas algumas aulas já vão estar disponíveis aí para vocês. Falta o fechamento. Quem sabe no fim desse período a gente consegue. Tá? Qualquer aviso que eu for dar para a turma, eu posso dar aqui por esse fórum. Então, tem 2 fóruns na plataforma Moodle. Tem um de avisos e outro de dúvidas. É legal postar a dúvida aqui, que uma dúvida de um pode servir para o outro, né? Então, eu respondendo, todo mundo já fica sabendo. E aí, para vocês, aparece aqui, aula 1. Então, o que a gente vai ver hoje, né? A gente vai seguir bem passo a passo aqui, tá? Vou semanalmente alimentando aqui a plataforma. Então, a gente vai falar aqui sobre o plano de ensino, que a gente vai ver sobre a apresentação da disciplina. E depois, vamos falar aqui sobre os conceitos iniciais, né? Que compreendem a aula 1, tá? Então, vamos por etapas aqui. Primeiro, o plano de ensino. Qualquer dúvida, vocês me interrompam aí, por favor. A matéria, então. A matéria de 60 horas, CAT 176. Ela é uma matéria apenas teórica, 4 aulas teóricas. Então, assim, isso aí até facilita a questão aqui de ser um ensino remoto, tá? Então, a gente vê os principais conteúdos relacionados a circuito elétrico, né? Vamos ver o que são os elementos do circuito elétrico, bem lá do início, né? Lei de Ohm, primeira e segunda lei de Ohm, lei de Joule, Kirchhoff. E daí a gente entra, de fato, ali na parte de análise utilizando os métodos. A gente vai ver na primeira etapa do curso só corrente contínua e na segunda etapa corrente alternada. Depois a gente entra nos teoremas, né? A gente vai ver método dos nós, método das malhas, teorema de Thevenin, Norton, superposição. Se der tempo a gente fala de reciprocidade, compensação. Com certeza a gente vê máxima transferência de potência também, tá? Também, se der tempo, a gente fala um pouquinho de transitórios. Acho que dá tempo, sim. Na parte de corrente alternada eu falo um pouquinho. E potência de corrente alternada. E também, se der tempo, a gente fala de filtros. Tá? Aqui tem o conteúdo programático, mas eu prefiro olhar ele por aqui, ó. E a gente tem aqui o conteúdo semanal, né, do que a gente vai ver. Tá? Então, o objetivo da disciplina é desenvolver a capacidade, né, pessoal, de encontrar qualquer sinal de saída em um circuito elétrico
O sinal de saída seria a tensão ou corrente em algum elemento, tanto em corrente contínua quanto alternada, em função das entradas, que seriam as entradas seriam as fontes, né, de tensão, fontes de corrente do circuito, tanto com entrada constante ou entrada alternada, né, que a gente vai usar o sinal senoidal como entrada. Tá? Então, daqui a pouco isso vai ficar mais claro para vocês também. Então, aqui, pessoal, a primeira semana, a gente está aqui na aula 1. Esse aqui está mais legal, que está por semanas. Então, vamos fazer aqui o que a gente está fazendo agora, que é a apresentação da matéria. A bibliografia está ali mais embaixo, daqui a pouco a gente chega lá. Critério de avaliação também. Vamos fazer a aula de hoje, que vai ser considerações iniciais, conceitos ali de corrente, carga, tensão, potência. Uma revisão aí de conceitos iniciais, para a gente, de fato, entrar no assunto. Diferenciar também o elemento ativo de passivo, né? E daí, em seguida, né, a gente passa para... Ainda trato isso aqui como revisão, né? A gente vai entrar nos circuitos resistivos, relembrar lá a primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, lei de Joule, lei de Kirchhoff também imagino que não seja novidade. A gente vê associação em série, paralelo, fala um pouquinho sobre os medidores, medidor de corrente, de tensão, de resistência elétrica. Aí a gente entra aqui, já começa um pouco de novidade, a gente começa a falar das fontes. Então, a gente tem fontes de corrente, fontes de tensão, né? Tem as fontes ideais, as fontes reais. A gente fala de associação entre fontes, fontes ligadas em série, em paralelo, corrente, né? Fonte de corrente ou de tensão. Qual que é a finalidade disso? A gente entra depois na parte mais importante aqui da primeira etapa, que seriam os métodos de análise. O primeiro método das malhas, ou método de Maxwell. Depois a gente vê uma particularidade dele, que é a supermalha. Depois o método dos nós, e uma particularidade do método dos nós, que é o caso do supernó. E para finalizar, a gente entra nos teoremas, né? Teorema da superposição, teorema de Thevenin, de Norton, e máxima transferência de potência. E antes da prova 1, a gente fala aqui sobre fontes dependentes. Tá? Feita a prova 1, já falando aqui no método de avaliação, né? Tem a prova 1, tem os exercícios que vocês vão me mandar aí na plataforma. Então, a prova vale 8 pontos, exercícios 2, aí fecha a nota 1, a primeira nota. A segunda etapa da disciplina, a gente vai fazer sobre corrente alternada. Tá? E aí é mesmo esquema, 2 pontos de exercício, 8 da prova. Na parte de corrente alternada, de novo, eu inicio aqui com conceitos fundamentais de corrente alternada. Né? A gente fala de força eletromotriz, tensão e corrente alternada. Apresento para vocês o gerador elementar também. Vamos fazer um paralelo entre as vantagens e desvantagens de corrente contínua e corrente alternada, entre as duas. E entra numa parte matemática que é importante, né, pessoal, que a gente precisa para fazer análise de corrente alternada. Então, a gente vai relembrar aí a notação complexa, os números complexos, forma cartesiana, forma polar. Depois a gente vai relembrar como que a gente descreve um sinal senoidal, tanto na forma matemática quanto na forma gráfica. Quais são as características importantes, as características principais desse sinal. Depois a gente entra em conceitos, né, da parte de corrente alternada, que são vários. O conteúdo, a segunda etapa é um pouco mais complicado do que a primeira, principalmente por conta dessa parte matemática que a gente precisa, e também da questão conceitual, né? Porque a gente vai ver aqui, ó, o que seria valor médio, valor eficaz, valor instantâneo. A gente tem que ter o conceito de diferença de fase, o que seria quadratura, tá? A gente faz uma representação fasorial também dos sinais. E também vocês vão ver que as potências, né, no caso aqui da corrente contínua, a potência é sempre constante. Mas na alternada a gente vai ver potência ativa, reativa, aparente, tá? Como aprender o conceito de fator de potência, como que a gente faz para corrigir fator de potência. E a gente vai fazer aulas de exercícios, né, sempre aqui também, ó, antes da prova 1.
resolução de exercícios. Prova 2 também, resolução de exercícios. Tá? Então, assim, o conteúdo, ele é um pouquinho mais compacto em relação ao presencial, porque o curso, ao invés de ser de 18 semanas, é em 15, mas essa parte extra eu vou dar, eu vou disponibilizar, né, para vocês fazerem em casa lá na plataforma Moodle, tá? Aqui na plataforma Moodle. Aqui está a bibliografia, então é legal também vocês encontrarem esse recurso aqui no Minfop. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente tem aqui no Minfop a biblioteca digital, né? Como está sendo tudo remoto, isso aqui já tem um bom tempo. Agora a utilidade está sendo maior. Então a gente tem aqui algumas bases aqui, né? Com alguns livros, tá? E vocês conseguem encontrar alguns daquela bibliografia ali que eu sugeri, tá bom? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos entrar nessa minha biblioteca para ver. Ainda está carregando. Deixa eu tentar uma outra aqui. Deixa eu tentar aqui só circuito, só para ver. Depois eu quero que vocês olhem para mim, por favor. Aqui já tem alguns, tá vendo? Eu queria que vocês dessem uma pesquisada para ver se vocês encontram todos aqueles que eu disponibilizei. Já estou vendo que tem aqui, ó. Então aqui, pessoal, ó, no plano de ensino, por exemplo, esse aqui é a bibliografia principal, do Bolestar. A introdução, análise de circuitos do Bolestar. Então aqui na biblioteca virtual, eu entrei nessa opção aqui da e-books B Virtual Pearson. Então aqui eu tenho introdução, análise de circuito do Bolestar, o livro completo. Essa é a referência principal, né? É um livro muito bom porque ele não pula nenhuma etapa, né? Ele é bem detalhado. Tá certo? Um outro mais direto ao assunto. Esse do Johnson também é muito detalhado, né? Esses primeiros aqui são os livros mais completos aí. Esses da editora Érica, ou então da Saraiva, eles são mais livros menores, né? Igual esse aqui, ó, do Marcos, Corrente Contínua e Alternada. Eles já vão mais direto ao assunto, mas também não tem um livro de detalhe que tem lá o do Bolestar. O que está disponível lá na plataforma Moodle é essa terceira opção aqui, complementar, além de um outro material que ainda não está pronto, que eu vou estar disponibilizando para vocês. Então, a maioria desses, né, vai estar disponível aqui na biblioteca virtual. Tá bom, gente? Então, a aula que a gente vai fazer aqui hoje, aqui está os slides da aula, que eu vou abrir, já está aqui preparado, né? A parte mais completa, né, está aqui, ó, aula 1, a parte de texto. Então, clicou aqui, é o material que eu falei para vocês que a gente está escrevendo. Então, aqui está ele separado por aulas. Então, tudo que a gente vai ver hoje vai estar escrito aqui para vocês. Perfeito? E no final de cada unidade dessa, de cada aula, de cada capítulo, a gente sempre tem algumas atividades de aprendizado, né? Tem um resumo, atividades de aprendizado. Então, aqui tem 5 atividades, tá vendo? Então, essas atividades que eu peço lá na plataforma, né? Tem até o gabarito disponível já para vocês também. Se porventura faltar algum, vocês me informem aí que eu adiciono. Tá certo? Então, as atividades, né? Como é que vão funcionar também? Elas sempre vão ter data para entrega. Eu estou colocando, a princípio, uma semana, que eu acho razoável. Então, final de cada aula, uma atividade, para vocês subirem aqui no sistema. Aí aqui eu coloco uma sugestão, né? Para vocês elaborarem de forma manuscrita as respostas, né? E usar a câmera aí do celular como sugestão para gerar um PDF ou uma imagem para vocês subirem aqui no sistema, tá? Se, porventura, tiver alguma unidade com muita atividade, a gente pode negociar aqui para reduzir ou escolher alguns números, tá bom?